Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E passou o carnaval, Samuel. Começou o ano, feliz ano novo. Feliz ano Beleza? novo. Feliz ano novo. O ano começou agora, né? Então, pessoal, retomando aí as nossas gravações semanais do nosso programa e agora com novidades muito quentes. Querido Samuel, que antes era um parceiro, agora é sócio, né? Entrou na barca aí, já devidamente paramentado aí com a nossa logo ali no fundinho. Seja bem-vindo aí à barca da Nicu, cara, um prazer aí te receber. E como é que estão as impressões iniciais aí desse novo foguete aí que você embarcou? Cara, obrigado aí, né? Eu acho que é uma oportunidade para a gente juntar nossas forças e gosto muito de falar isso, né? Sinergia, que é aquele um, a palavra que fica, que se ouve muito, mas o conceito talvez não seja tão claro. E aí, passando aqui, sinergia é quando um mais um é igual a três, né? Então, assim, é mais do que a soma dos elementos por si, né? Gera um somatório maior, enfim. Mas, assim, muito bom, muita informação, né? Entrando aí faz pouco tempo, ontem deu 7 dias, mas é uma estrutura bem robusta, bem grande. Eu acho que vamos poder ajudar bastante pessoas aí, famílias, empresas, a terem produtividade do seu capital ou ajuda aí no momento de estresse. A gente vai estar disponível aí para ajudar. Excelente. Isso aí, pessoal. Então, agora temos mais um ilustre sócio aqui na Capital Federal, né, do nosso escritório, que já dominou a região sul, graças a Deus, no bom sentido, né? Já fomos eleitos o melhor escritório da região sul do Brasil e estamos aqui agora fincando a nossa bandeira na Capital Federal. Temos nós dois, né, e a equipe deve crescer mais ainda. E, pessoal, hoje temos que voltar a falar de economia, né? Muita coisa acontecendo. O cenário continua incerto, né? Desde o nosso último papo, a gente tinha uma nuvem de incerteza muito grande. Ela se dissipou um pouco, mas as notícias no front nem são, não são tão positivas assim. E para começar o papo, Samuel, o que está acontecendo com esse dólar, cara? Pô, a gente viu ali, só compartilhando com vocês, pessoal, a notícia de que os treasuries, né, os títulos públicos americanos, atingiram a marca histórica de 5% ao ano de taxa. Acho que é o vértice de 10 anos, né, que é o mais negociado, né? Atingiu 5%, né? Então, isso assim, é uma coisa histórica, fazia muito tempo que isso não acontecia. E aí entrou o debate, né? Isso levaria o dólar a subir ou a cair? Fala aí, Samuel, o que tu acha? Então, aí tem duas vertentes, né? O mercado externo e o mercado interno. No mercado externo, o que acontece? O Treasuries, eles são o ativo livre de risco do mundo, né? Então, conceitualizando, aquela taxa livre de risco do mundo é o Tesouro Americano. E chegando a 5% ao ano, é uma taxa que não se encontra, não se vê desde 2007. Então, há 16 anos, a gente não vê essa taxa de juros lá do Tesouro Americano. Então, ele faz com que o dólar se valorize. As pessoas vão vender seus ativos, cripto principalmente leva um saque nessa jornada, porque muita gente saca em cripto, por exemplo, e vai para o ativo livre de risco receber 5% ao ano em dólar, né, que é uma taxa muito, muito atrativa. Então, o dólar tende a se valorizar no mercado global. E essa valorização do dólar ajuda o próprio Fed a não subir tanto o juro. Por quê? Quando ele valoriza o dólar, não fica mais tão vantajoso para os produtores internos exportarem, ele deixa os produtos em casa, tendo mais oferta, né, empata ali com a demanda, a inflação tende a começar a cair e o Fed não precisa aumentar tanto o juro. Então, quando ele também traz, na terça-feira, que foi esse depoimento do Powell, o presidente do Fed, ele meio que ele drive, né? Coloca um drive nas expectativas. Pô, se vai vir para 5, se está em 5, o dólar vai tender a se valorizar lá fora, o DXY, que é o índice, né, do dólar contra as outras moedas importantes. Aí, o Gabriel já abriu, ele está caindo, tá vendo? Mas ele veio de um topo, né? Ele do topo, deu uma caidinha, mas de qualquer maneira, o dólar lá fora por essa taxa de juros alta, tende a se valorizar.
No Brasil, a gente recebe esse poder, né, da valorização do dólar, então o real desvalorizaria. Só que como a gente está com um ruído muito grande, né? A política realmente está gerando ruído. No final do ano, a gente perdeu a nossa âncora fiscal, né? O teto de gastos não existe mais no Brasil. E hoje a gente está sem teto, vamos lá. Está sem teto. Então, qualquer chuvinha de crise vai molhar a gente. E aí, a ideia é que se crie um novo arcabouço fiscal, porque o Brasil ele tem uma dívida muito alta, isso é muito importante dizer. A dívida caiu, né, no último ano, veio para 74% do PIB, só que é uma dívida alta para o nível de desenvolvimento que o Brasil tem. O Brasil é um país emergente, o Brasil não é um país desenvolvido. E só para vocês terem noção, o México, que é um par aqui do Brasil, né, o Brasil concorre com o México na decisão de investimento dos portfólios internacionais. O México tem menos de 60. Então, Não, e quer a dizer, a gente. Índia? A Índia não chega nem a 35, eu acho, A dívida Índia é baixíssima. menos de 50, né? A Índia. E a Índia também disputa com o Brasil os recursos globais aí. Um pouco menos, né? Porque ela está mais ali por ser muito populosa, enfim. Então a gente tem uma dívida muito alta e a gente não tem uma regra. Hoje a gente não tem uma regra. Então, esse está sendo todo a expectativa, né, no plano interno, e que vindo um arcabouço crível, novo, crível, o dólar internamente ele tende a cair mesmo internamente, só que ele vai receber também a força externa de uma valorização do dólar. Né? Então, como que vai compor esse equilíbrio, né, de uma força baixista por uma nova regra fiscal crível dentro do país e a força altista, que é a valorização do dólar lá fora. Então, aí entra essa questão da força externa, né? O DXY ali, como a gente viu. Então, ele veio de um topo, né? Depois do discurso do Powell, começou a cair um pouco. E aí entra aquela questão da percepção, né? E o que que eu queria colocar aqui de argumento? Que é o seguinte: o Treasury subir, isso não é uma boa notícia, né? Mas por vários motivos diferentes. Primeiro motivo porque não é uma boa notícia, fica tudo mais caro, é a referência de tudo, né? A oportunidade básica de tudo fica mais caro, né? Então encarece todo o processo, né? Todo o mundo, assim, vamos dizer, né? Que é a taxa básica do mundo. Então, esse processo já é um processo recessivo, né? Um processo de contrair a economia, né? Eles estão justamente tentando subir os juros para esfriar um pouco a economia e domar um pouco a inflação, né? Só que aí que tá. O fato do juro subir, o juro longo subir, isso, na verdade, sinaliza um fracasso do Banco Central em justamente fazer isso, em esfriar a economia, né? Então, é o que o pessoal chama de estar atrás da curva, né? O Banco Central americano, ele começou muito tarde, né, a subir os juros, enquanto que o Brasil começou lá atrás, há um tempão atrás, né? Então, a percepção que existe lá nos Estados Unidos é que o Banco Central ainda está atrás da curva. E se ele está atrás da curva, ele ainda vai ter que subir muito mais os juros. E se ele precisar subir muito mais os juros, isso mostra justamente a falta de confiança que se está tendo na decisão do Banco Central, porque ele veio subindo 0,5, passou a subir só 0,25 e agora está mudando o discurso de novo para querer subir 0,5 de novo. Né? Então, assim, o Banco Central está batendo cabeça, está claramente atrás da curva, e isso está minando a confiança de que eles estão no controle da situação. E esse é o centro do argumento, a confiança. O juro subir é um sinal claro de desconfiança. Digo, né, me respondam aqui, se o dólar tivesse valorizado, será que o juro estaria subindo? Né? Então, tipo, a ideia é assim, a valorização já se daria pelo simples fato das pessoas quererem o dólar, né? Então, a questão dele estar atrás da curva e a questão de que ele não está com uma política crível, né, de quando que ele vai conseguir controlar a inflação, isso gera uma desconfiança, um medo, e as taxas longas ficam livres para subir. Né? Então, é essa desconfiança e esse medo que talvez faça com que grandes players institucionais comecem a evitar o dólar, né, porque ele pode ser que dê surpresas negativas no sentido inflacionário. Né, de o Banco Central daqui a pouco falar, olha, não vai ser mais 0,5, vai ser 0,75. Ah, não vai ser 0,75, vai ser 1. Imagina,
né? E aí o juro futuro vai comer solto, explodir, e aí quem, né, vamos dizer assim, os deep pockets, né, os bolsos grandes que têm dinheiro em dólar, talvez comecem a ficar receosos de que vai ser uma moeda que vai começar a ter uma inflação maior que o esperado, e essa desconfiança no Banco Central é que pode erodir o valor do dólar. Né? Se por um outro lado, aí é sempre colocando câmbio, é sempre perspectiva, né? Não adianta os Estados Unidos estar ruim. Se o resto está muito pior, ele fica bom, né? Mesmo sendo ruim. Então, o que não tiver com uma cara pior nesse sentido de desconfiança do que os Estados Unidos, vai tender a se valorizar. Então, o real, se você, né, como você bem colocou, Samuel, se vier uma política fiscal crível, rapidamente o real tem condição de se valorizar contra o dólar. Né, nesse cenário de perda de confiança lá e ganho de confiança aqui, porque a gente já tem uma taxa alta, a gente não está atrás da curva, a inflação já está descendente, lateral, mas descendente. Né? Então, seria um prato feito para o nosso câmbio se apreciar e para os câmbios de países que têm uma casa um pouquinho mais organizada também. Então, talvez uma África do Sul, né? Talvez algumas moedas assim de países que também têm uma casa fiscal mais México. arrumada, talvez se aprecie, né? O próprio México, né? O próprio México também seria um, né? Então, mas o grande fato é esse, cara. A discussão que se coloca no primeiro nível, e eu acho que esse é o olhar mais macro, né? É só o diferencial de juros. Pô, lá juros 5 vai atrair capital porque é muito mais confiável que outros, né? Só que ele está num juros 5 no momento de extrema desconfiança, né? Essa atração de capital não vai ser tão fácil, né? Não é só porque chegou a 5, vamos enterrar de dólar, né? Eles estão com uma discussão poderosíssima agora de teto de gastos lá, né? E lá eles têm a figura do shutdown, né? Se você não negociar e entrar em acordo, o governo paralisa as atividades, porque ele fica sem dinheiro para pagar os servidores, enfim, os funcionários. Então, essa discussão toda, né? E a aproximação da eleição do ano que vem, né? Que vai ter lá nos Estados Unidos, está deixando o cenário muito nebuloso para essa política fiscal do dólar, né, para a política cambial e de juros deles, né? E o que isso vai dar no final do dia, né? A gente viu o euro descolando do dólar, né? O euro apreciou contra o dólar porque lá o discurso não fraquejou. Eles em nenhum momento reduziram um pouquinho a expectativa que nem o Banco Central americano fez de 0,5 para 0,25. Eles ficaram com um discurso mais duro o tempo inteiro. E aí a gente vê na diferença do euro para o dólar, né? Na verdade, cara, quem é o dono do dinheiro, ele falou de pocket, ele tem uma oportunidade que ele não tinha há 16 anos, né? Que é garantir durante um bom tempo uma taxa de juro alta para ele. Então, é um movimento que migra o recurso mesmo do próprio euro para o dólar. Né? A gente chegou, o euro chegou, normalmente no 1,20 estava 0,90. Então, teve, na verdade, um movimento de valorização do dólar contra o euro, né? O euro enfraquecendo, até porque lá eles estão muito mais atrasados que o Fed, o euro. Eles estão muito mais atrasados que o Fed. A Lagarde, ela demorou a aumentar e quando começou a aumentar, ele veio para 0,25. Né? Que foi o início do Fed americano. Só que eu queria colocar uma pimenta nessa discussão, que são os tamanhos da dívida. Né? Então, o Brasil, ele emborcou numa dinâmica, ali, ó, bateu 0,93 ali no início do ano, acho que dezembro. Então, tipo assim, não se via isso há 20 anos. Não se via isso aqui, ó, do euro também há 20 anos, tá? Desde lá do início da década de 2000. Ó a queda aí, ó a queda cabulosa. Por conta disso, né? Então, o juro, ele comanda a economia, porque é o preço do dinheiro, né? Eu acho que a gente ouve muito falar de juro, e eu gosto sempre de trazer tudo no conceito, né? Assim, qual o conceito de juro? O juro é o preço do dinheiro. O juro é o preço do dinheiro. Então, o que acontece? E aí, apimentando a discussão, que são as dívidas colossais dos estados soberanos, né? O Japão tem 230% de dívida sobre o PIB. Os Estados Unidos têm mais de 100%. Só que o estar atrás da curva, ele é positivo no sentido de que é taxa de juro real negativa, então a minha dívida cai ao invés de subir. E ao cair ao invés de subir, eu estou, neste movimento, fazendo enxugamento de liquidez também. Né?
Também. Mas E aí no também Brasil, estimula a economia, né? Também estimula a economia. não, então, é um ajuste fino, porque 5% lá não estimula a economia, porque a taxa de juros neutra deles é 2. Então, eles estão a 5. Então, existe também uma contração em termos da liquidez do juro. Ao mesmo tempo, continua tendo taxa de juro real negativa. Isso faz com que os outros agentes não emprestem mais para o governo e coloquem em ativo livre de risco. Então, fica esse cobertor curto, né? Mas, olhando a ótica da dívida, você tem uma dívida que ela cai em vez dela subir. No Brasil, ela vai subir tremendamente. A gente está com uma taxa de juro real hoje de 9%. 9 não, 7, né? 6, 7. Porque está apontando 6% e a gente está com 14, né? 3,75. Então, nossa taxa de juros está boçal. Isso vai aumentar a nossa dívida. Aumentando a nossa dívida, a gente tem que emitir moeda. Emitindo moeda, a gente põe fogo na inflação. Então, começa a ter, assim, Banco Central, você aumentar o juro, na verdade, aumenta a inflação, pô. Está começando essa discussão. Por quê? Você aumenta a necessidade de dívida, aumenta a emissão monetária, e a emissão monetária é a causa motriz de inflação, é a emissão monetária. Então é isso, é um jogo de juro que afeta a renda variável, né? E, e é o drive de que a gente tem coisa aí que a gente não via no mercado há 16 e 20 anos. Né? Então tem Pois esse jogo da é. dívida também para implementar essa discussão. E assim, e desde a época da eleição, a gente conversava, pô, qual vai ser o PT que vai governar? Né? Vai ser um PT esquerda raiz ou vai ser PT paz e amor? Né? E até agora a gente ainda não viu, né, os detalhes mais abertos ali da reforma tributária, mas até agora todas as mensagens, todas as sinalizações mostram para um caminho mais gastador, né? O Banco Central, o Banco BNDES, né, ele dizendo que vai aumentar, quer emprestar 200 bi ao ano, né, enfim, tá aumentando o salário de servidor, aumentando os benefícios, enfim, tá abrindo o cofre, né, então, coisas que são extremamente legítimas, inclusive, pô, a bolsa de pesquisa, né, científica, estava não sei quantos anos congelada, graças a Deus, né, teve alguém que incentivou a educação, incentivou colocar dinheiro, né, nessa área, então, isso foi super louvável. Mas o fato é que é um governo que está abrindo os cofres, né? Então, no primeiro momento, todos os economistas falam muito isso. Vai gerar crescimento, vai gerar um impulso, mas é aquele eterno medo do voo de galinha, né? Aí você gera um impulsozinho, um gasto, aí depois vem a conta do orçamento fiscal, aí o dinheiro começa a desvalorizar, começa a ficar tudo caro, e aí o juro tem que subir para poder segurar essa desvalorização do dinheiro, que é o que aconteceu nos Estados Unidos agora, né? Eles começaram a ver que a inflação estava comendo, que se tiver mais crescimento forte de emprego, vai crescer salário, e crescendo salário vai crescer gasto, e crescendo gasto vai crescer inflação, e eles precisam segurar esse crescimento na marra, né? Então o juro vai ter que subir muito ainda, né? Até eles conseguirem esfriar. E é justamente essa dinâmica que fica, né? Pô, quanto vale o dinheiro, né? E no nosso caso aqui do Brasil, a gente vê que o medo mais feroz é o medo de explosão fiscal, é o medo vamos dizer assim, um pequeno desapreço, né, pelo rigor fiscal. E a que custo isso vai vir, né? Porque no início, no primeiro governo Lula, eles tiveram um pouco isso, mas no frigir dos ovos ainda seguraram, né? Ainda teve superávites, né? Então, se no fim do dia, mesmo com esses gastos, o governo conseguir entregar um superávit, pô, aí traria uma nova confiança, né? Agora, se daqui a 2, 3 anos a gente começar a ficar rodando déficit de novo, meu amigo, aí é realmente o dólar vai lá para cima, né, com força, né? Com força. E essa mudança do perfil de governo, né, o governo mais gastador e tal, ele está no preço, tá? Então, a gente estava rodando aí juro no Brasil a 11 alto, na troca de governo veio para 13. Justamente nessa expectativa e alterou a taxa longa, enfim. Realmente tem esse viés, né? Porque eu acho que no andar da política, sacou? Qualquer governo ele vai fazer um primeiro ano de restrição, um segundo talvez também,
E no terceiro quarto ele solta mais, sacou? Porque tem eleição, né? Então, normalmente os governos brasileiros, no Brasil, essa dinâmica. Tanto é que em janeiro foi um dos superávites mais altos aí dos últimos tempos. Já pegando o trabalho do governo atual, obviamente, e sem mexer muito, né? Porque fica muito naquilo, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Mas na hora do vamos ver, de botar a mão na máquina, opa, não tá tudo errado não, né? Vamos manter e vamos ficar falando que vamos mudar, mas vamos manter, né? Então, tem muito essa aposta, né? De que o Haddad vai compor com o mercado e realmente vamos manter, enquanto tem a ala que fica falando para o público, para a audiência deles, que está tudo errado e que vai mudar tudo. Só que efetivamente não muda nada. E a gente continua Isso, no nosso não, play de acertar o Estado, entendeu? excelente ponto, cara. Isso na política, eu converso muito com os colegas que trabalham ali no Congresso. Sabe qual é a única lei desse país? Não é a Constituição, não é a lei orgânica, não é nada. A única lei desse país é a chamada lei do se colar, colou. É só essa lei. Porque, bicho, tem a Constituição, tem o ordenamento, tem o regimento, aí chega lá um cara e fala, ó, vamos fazer assim? Ninguém reclamou, colou, 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 Vamos né? O que que nessa. aconteceu? O que que aconteceu? É importante falar sobre isso, cara, porque isso tem tudo a ver com interpretar o mercado, né? Tipo assim, a gente teve aqueles gastos durante a eleição, né? O pessoal abriu a torneira, até CDC de Auxílio Brasil teve, né? De empréstimo, enfim, abrir a torneira. Só que para fazer isso, meus amigos, precisa de quórum qualificado. Para aprovar um negócio desse, uma PEC, você precisa de 3/5, né? Se não me engano. Não, 2/3, sei lá, 3/5. Não Três sei, eu sei quintos, que é um três quórum, quintos. 3/5. É um quórum super qualificado. E o que que aconteceu? O PT falou feio, falou duro, que é um absurdo. E o voto? E o voto? Votou a favor. Então, Então, é esse jogo que você falou, cara. No público, para a claque ali, para os eleitores, é o discurso que tem que dar voto. E na hora do dia a dia, para não quebrar, o cara faz a coisa certa. A gente viu isso também claramente com o governo Bolsonaro. Não é só o PT, não. O governo Bolsonaro foi lá, apertou todos. a mão do Putin, na véspera da guerra, falou que se solidarizava com a Rússia, em público, né, ao vivo para jornalistas, falou que se solidarizava com a Rússia cheio de tanques cercando a Ucrânia, né, e ele falou que se solidarizava com a Rússia, né? Só que na hora do voto do conselho lá no, na ONU, né, na hora do voto lá do diplomata, do representante brasileiro na ONU, condenaram a invasão russa. O Brasil votou condenando. O Brasil votou condenando, mas foi lá, apertou a mãozinha e se solidarizou com a Rússia. Então, cara, é o famoso se colar, colou. Então, se colar de que eles façam esse discurso para manter a militância e do outro lado, entregue o que o mercado quer para ter crescimento, né? Cara, vai ser isso aí, vai ser esse governo de duas cabeças, né? De esclerosado, né? Escalafobético, enfim, mas que no fim do dia ele só quer agradar todo mundo. É isso. Então, é aí, nesse contexto de dólar, né? Principalmente interno, dissipando o ruído, dissipando essa dúvida, que o que o mercado não gosta é a dúvida, né? O mercado trabalha com risco. Então, assim, se o risco aumentou, ele vai fazer os ajustes e vamos nessa. Agora, o que não dá é a incerteza, né? É tipo, tendo essa. O que não dá, não. A incerteza permeia a nossa vida, né? Mas tendo um plano, a incerteza diminui. Pode dar tudo errado, mas tem um plano, né? Então, Exato. é É isso, tudo a é dança essa da dúvida. expectativa, né? Aí é essa dúvida. Então, por exemplo, quando o Powell vem na terça-feira numa audiência do Senado americano e fala o que ele falou, cara, ele tá. É, é um teatro, eu chamo de teatro da vida, né? Assim mesmo. Chamada, né? O cara vai lá para drivear as expectativas. Então começa todo mundo a falar, cara, o juro vai aumentar, o juro vai aumentar, o juro vai aumentar. Começa a ter essa discussão que a gente está tendo aqui, né? Porque o que ele falou permeia a gente, que a gente está no mercado e a nossa decisão afeta os nossos clientes, né? E aí a gente fica estudando isso para tentar proteger as carteiras. E aí ele Pois é, driveia,
ele vai ver falando que, cara, vamos ter que vir para os 5 e vai deixar isso durante um bom tempo, né? Pois é. E E particularmente aí, entendo que o Fed vai ficar atrás da curva, porque para ele não faz sentido botar um juro real positivo, porque aí ele explode a dívida americana que já está acima do PIB. E só que é um outro ponto, né? O Fed ele tem um mandado duplo. A inflação está fora da meta, mas o desemprego está mínimo. E o Fed olha para essa taxa. Então, ele está sendo bem sucedido num ponto, mal sucedido no outro. E ele está fazendo a dança de tentar convergir isso sem ter que sair tanto de desemprego mínimo, trazendo a curva para baixo, né? Com essa taxa de juros de 5%, deixando mais longo perfeito. no tempo, deixando mais longo Hum, no tempo a trazida, né, vamos dizer assim, a chegada da inflação na meta deles, que o Paulo também fala isso toda hora. É 2%. É sim, dois por sim. cento, é 2%, é 2%, tá? Que E só diferente para de daqui, né? é, Querem aumentar a taxa daqui. sim. E só para fechar, que nosso tempo está fechando, e exatamente esse ponto que você chegou é o resultado da briga de narrativas atualmente na mídia americana de economia, que é o Legal. discurso do soft landing, né, o pouso suave da economia para voltar a crescer depois dessa contraída, e o discurso da recessão, de que ó, esse juro vai ficar muito alto, vai estourar as dívidas das empresas, vai ter quebra-quebra, vai gerar recessão e desemprego. Ninguém sabe. E os dois campos estão na discussão, na briga de narrativas. Por enquanto, mostrou-se, né, que o campo do soft landing estava ganhando, tanto que o Banco Central diminuiu o pace, né, dos juros, só que agora o campo da recessão está vindo com sangue no olho, agora a gente vai derrubar, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa briga aí de discursos na mídia. Então, próximo episódio a gente fala sobre isso, beleza? Suas últimas palavras aí, Samuel? Agradecer aí de novo a retomada aqui, né? E é essa a discussão. O principal drive é o juro. E aí o juro vai afetar a renda variável e a renda fixa, né? Então, essa Isso. discussão de juro afeta a renda variável. E aí, todo esse contexto aí que afeta toda a vida das pessoas, porque vai ter recessão ou crescimento, vai ter desemprego ou emprego, e por aí vai. Então é isso, galera. Aguardem no próximo episódio a gente retomando a discussão aí sobre o que vai acontecer no mundo da economia. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau!